Olá, saudações a todos. Vamos para mais um vídeo aqui das nossas aulas. Hoje nós vamos ver uma peça jurídica relacionada a tributário, mas que ela pode ser usada em outras áreas também, viu? Que é a execução de obrigação de fazer contra a fazenda pública. Então nós vamos ver um cumprimento de sentença, implementação de obrigação de fazer em matéria tributária contra a fazenda pública. Então, vamos partir para o vídeo. Vamos lá. Olha, o fundamento normativo, ele está contido no artigo 536 do Código de Processo Civil. Vamos dar um caso teórico, né, com alguns elementos, assim, para a gente poder apalpar bem e fazer uma peça, assim, sabendo, assim, ter uma noção melhor para que ela serve. Vamos lá. Vamos supor que o contribuinte, ele entrou com uma ação judicial contra a fazenda pública. Então, ele entrou discutindo matéria tributária. Ele entrou contra um determinado tributo. Com relação a um determinado tributo. Dizendo que aquele tributo, daquele jeito que está sendo cobrado, ele era inconstitucional. Então, sei lá, que a alíquota dele era inconstitucional, que a base de cálculo era inconstitucional, alguma coisa assim. E dizendo que a Fazenda Pública estava cobrando, a título daquele tributo, daquela taxa, aquela contribuição, aquele imposto, o valor X, mas o que ele tinha que pagar era um valor menor. Então, ele entra com a ação judicial para condenar a Fazenda Pública a modificar o lançamento tributário dali para frente, para cobrar o tributo certo, e com relação ao período que já decorreu desde o ajuizamento da ação, e antes até, um período prescricional de 5 anos antes, para a Fazenda Pública pagar as diferenças. Então, olha só, o contribuinte, que é o requerente da ação de conhecimento, ele entrou com uma ação anulatória fiscal, falamos disso já em outro vídeo, que ela é baseada no artigo 38 da Lei Federal 6.830/1980, para anular alguns lançamentos, e pediu também a devolução do que ele porventura tivesse pago ou pagasse até o final da ação judicial. Então, olha só, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo que a Fazenda Pública seja condenada a que o juiz anule determinados lançamentos que a Fazenda Pública fez. Por conseguinte, a Fazenda Pública vai ter que rever esses lançamentos e dali para frente vai ter que lançar certo o tributo. E mais, o requerente, que é o contribuinte, está pedindo também para o juiz condenar a Fazenda Pública a devolver aquilo que ele pagou indevidamente. Desde antes do ajuizamento da ação, pode ter um prazo de até 5 anos, né, que é o prazo prescricional, e 5 anos antes do ajuizamento da ação, e até o trânsito em julgado. Então, nós temos, se o juiz acatar os pedidos do contribuinte, nós vamos ter 2 condenações contra a Fazenda Pública. Primeira, por pagamento de quantia certa, que é a devolução do imposto que foi pagar mais, do tributo que foi pagar mais. E segunda, para a implementação da obrigação de fazer, ou seja, modificar os lançamentos tributários doravante. A alíquota estava maior? Então daqui para frente a alíquota vai ser certinha. A base de cálculo estava errada? Então o valor do tributo então daqui para frente vai ser certinho. Então olha só, são 2 coisas diferentes: pagamento, execução de quantia certa, que é a devolução dos valores pagos a mais pelo tributo, e modificação do lançamento, que é a obrigação de fazer. E pode ter outra situação, a gente podia ter uma ação declaratória fiscal para reconhecer uma imunidade tributária, não sei, para fazer constar para a Fazenda Pública, no cadastro da Fazenda Pública, que aquela entidade ela tem imunidade tributária, aquele ente, né, a decisão judicial pode ser nesse sentido. Então, quando a gente fala implementação da obrigação de fazer, que foi objeto de uma condenação judicial, isso tem um sentido assim bem amplo, né?
Mas, para ficar facinho de estudar, a gente tem que ter algum parâmetro, né? Então vamos pensar, devolução de tributos, por exemplo, devolução de tributos, que é a quantia certa, e modificação dos lançamentos dali para frente. Essa é a obrigação de fazer. Ou podemos pensar também, uma entidade, sei lá, uma entidade religiosa, entrou com uma ação para que o juiz obrigue a Fazenda Pública a reconhecer a imunidade. Aí qual que vai ser a obrigação de fazer? A obrigação de fazer vai ser a Fazenda Pública deixar de efetuar lançamentos tributários contra a entidade religiosa, né? Então, muitas vezes, a condenação judicial ela tem dupla face. Quantia certa, se for matéria tributária, normalmente a devolução de valor de tributo que foi pago, tributo, multa, alguma coisa assim, e cumprimento de obrigação de fazer. Reformular lançamentos, conceder imunidade, não mais efetuar lançamentos, né? Pode ser de não fazer, né? A gente fala obrigação de fazer, mas pode ser de não fazer mais lançamentos contra a entidade religiosa, por exemplo. Então são diversas as situações, e nesse vídeo especificamente vamos ver o que? Como fazer a petição do contribuinte que litigou contra a Fazenda Pública para que a Fazenda Pública implemente de fato, aquilo a que ela foi condenada pela decisão judicial a fazer. Então ela foi condenada, agora tem que fazer, não é? Então a gente vai fazer a petição para obrigar a Fazenda Pública a implementar a decisão judicial. O que a gente está falando aqui tem sede normativa no artigo 536 do Código de Processo Civil. Essa petição, ela não é longa, é uma petiçãozinha que pode ser feita numa lauda, 2 laudas, dependendo do tamanho da sua letra, né, da fonte, se você usar. E essa petição, ela é instruída com cópias do processo principal. Você vai tirar a cópia de algumas peças: petição inicial, contestação da Fazenda Pública, sentença necessário, acórdão se tiver, certidão de trânsito em julgado. Então você vai juntar cópias assim. Hoje com o processo digital é facinho, né? Abre uma tela, vê o processo principal, clica com as peças que você quer, faz o download, converte em PDF, pronto, você já tem as peças. Antes você tinha que ir lá no fórum, pegar o processão, levar para o escritório, levar para o lugar que tirava xerox. Oh, que trabalheira, hein? Trabalheira. Hoje é mais fácil. Bom, então vamos fazer aqui a petição. Então, o nosso cliente, ele ganhou uma ação contra a Fazenda Pública e o juiz mandou que a Fazenda Pública refizesse lançamentos. Já transitou em julgado, agora vamos então peticionar para que a Fazenda Pública seja intimada para implementar essa decisão judicial. Vamos lá. Contra quem você está litigando? É contra a União Federal? Então, isso vai correr na Justiça Federal. Então, o endereçamento da sua petição vai ser: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da tal vara da subseção judiciária de tal lugar. Se contra quem você estiver litigando for o Estado ou o município, então a petição vai ser contra. A petição vai ser endereçada ao juiz estadual, ao Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da tal vara da comarca de tal lugar. A gente pula umas 5 linhas e vamos colocar o número do processo original, onde tem a decisão judicial que a gente está querendo implementar aqui. Esse cumprimento de sentença que a gente está fazendo agora, ele vai gerar um processo à parte. Hoje é tudo digital, né? Tudo digital. Então você tem lá no site do tribunal, lá na página do seu processo, você tem o número do processo principal, e aqui embaixo você vai peticionar, vai originar um outro processo. Só que é um processo agregado aqui, ele é apenso, vamos dizer assim, né? Mas na petição você vai identificar qual é o processo de origem, por isso que a gente coloca aqui. Se quiser se colocar no outro lugar da peça também, mas aqui fica bacana, fica bem visível para o juiz, para o cartorário, para você. Então, endereçamento, pula 5 linhas, número do processo judicial que tem a condenação, que é o processo de conhecimento. Número completo com 20 dígitos, lembra os 20 dígitos, o que significam? Então, 20 dígitos. Pula mais 5 linhas e vamos lá. Fulano de tal
já qualificado, através do seu advogado. Não precisa juntar mais procuração, que já tem lá no processo de origem, né? A não ser que o advogado pegou o bonde andando, pegou agora para fazer a petição, aí tem que juntar a procuração, né? Por seu advogado. Se quiser escrever, pode colocar procuração já inclusa no processo de conhecimento. Nos autos da ação anulatória fiscal, ou podia ser uma ação declaratória fiscal, né, também, dependendo do caso, movida contra, aí você vai colocar a União Federal, o Estado de São Paulo, o município de São Paulo, o município de Bauru, o município de Prudente, você vai colocar, vai depender do caso. Movida contra tal, vírgula, com fundamento no artigo 536 do Código de Processo Civil, vem ingressar com a presente ação de cumprimento de sentença, entre parênteses, implementação de obrigação de fazer, vírgula, conforme passa a expor. Dá para escrever de outro jeito? Dá. Fazenda Pública tal vem ingressar com a presente ação de execução de título judicial, conforme passa a expor. Vem ingressar com a presente execução de obrigação de fazer. Você entendeu? Eu entendi. O juiz vai entender também. Tá tudo certo, viu? Tá certo. Essas formas todas, e talvez até alguma outra, elas estão corretas. Então tá bom. Conforme passa a expor, 2 pontos. Vamos colocar um resuminho. Conforme documentação anexa, no processo epigrafado, foi prolatada a decisão judicial já transitada em julgado, condenando a Fazenda Pública a refazer os lançamentos de tal imposto. Pronto. Na outra linha. Já tendo sido a Fazenda Pública intimada da decisão judicial transitada em julgado e não havendo ainda cumprido a obrigação de fazer, ora vem se requerer que seja a mesma intimada para implementar o que foi decidido na sentença. Ou seja, vai depender do caso, né? Ou seja, proceder às alterações dos lançamentos de tal imposto daqui para frente. Ou então, não efetuar lançamentos tributários contra o requerente. Depende, né? Se for uma entidade que tem imunidade. Que mais? Simplesinho assim. Olha só, você está pedindo... Você explicou primeiro o que era o processo, né? Olha, o processo principal. Então, vamos recapitular. Endereçamento, pula 5 linhas, número do processo, pula mais 5 linhas, o fulano de tal, já qualificado por meio do seu advogado, nos autos epigrafados, ação de tal tipo ajuizada contra a Fazenda Pública tal, com fundamento no artigo 536 do Código de Processo Civil, vem ajuizar ação de cumprimento de obrigação de fazer, cumprimento de sentença, entre parênteses, obrigação de fazer, vírgula, conforme passa a expor. Descrição do processo, uma descrição curtinha, conforme cópias anexas, a Fazenda Pública foi condenada a tal coisa, sei lá, refazer os lançamentos de tal imposto, ou então reconhecer a imunidade tributária de tal entidade, da requerente, né? Aí não vai ser o fulano, pessoa física, vai ser uma entidade. No segundo parágrafo, já praticamente fechando a petição, hein? No segundo parágrafo, já fechando a petição. Já intimada do trânsito em julgado, a Fazenda Pública ainda não implementou a decisão judicial. Ponto. Isto posto, pede-se que seja a mesma intimada para cumprir a sentença, o acórdão, vírgula, de modo a refazer os lançamentos tributários, adequar a alíquota do tal imposto, não efetuar lançamentos contra
a requerente, que é entidade que tem imunidade, aí vai colocar o pedido certinho, o que você quer que a Fazenda Pública seja, que ela seja instada a fazer. Note que a gente usou aqui a palavrinha que ela seja intimada, a gente não usa a palavra citada, certo? Isso mostra que o Código de Processo Civil, ele agasalha bem a tese de que o processo de execução, ele não é exatamente autônomo, viu? Ele é uma continuidade do processo de conhecimento, tá bom? Mas isso o pessoal que é processualista pode explicar melhor, ou vai apresentar o ponto de vista, vai apresentar a lição sobre isso, tá? Eu não sou professor de processo, tá? Então não vou ficar dando muito palpite nisso. Feito isso, colocamos só o valor da causa, dá-se a causa o valor de tanto, pode ser um valor estimado. Local, data, advogado, OAB, certo? Advogado, OAB. A gente pode, então, o juiz vai mandar a Fazenda Pública impugnar. Normalmente, assim, quando é cumprimento de obrigação de fazer, não é nem para impugnar, porque não tem muito o que impugnar aí, não é? Cumprimento da obrigação de fazer. Mas se a Fazenda Pública entender que tem algo errado, que não é aquilo que foi julgado, tal, e a Fazenda Pública vai impugnar essa execução com certeza. Bom, então, a Fazenda Pública seja intimada para cumprir a obrigação desse jeito, e local, data, advogado, OAB, aliás, seja intimada, valor da causa, local, data, advogado, OAB e finito. Terminamos mais uma peça. E vou fazer um outro vídeo que é o cumprimento de sentença, que é pagamento de quantia certa. A Fazenda Pública foi condenada, por exemplo, a devolver o valor do tributo, tá? E eu vou ver se eu faço um vídeo também sobre cálculo judicial. Cálculo judicial. Quando eu dou cálculo judicial em sala de aula, eu levo tabelinha, distribuo para os alunos, tem a lousa lá para ficar escrevendo, né? Aqui no vídeo vai ser meio diferente, mas eu acho que eu vou gravar um vídeo pelo menos para passar umas noções para vocês. Então, pessoal, obrigado pela atenção de todo mundo, quem chegou até aqui. Quem tiver dúvida, comentário, escreve para o professor, tá? Escreve lá no Aprender, escreve para a gente, para o professor ele tomar conhecimento, né? Esclarecer a dúvida, ou ver o comentário, se ele vê esse comentário que o aluno fez, né? E um alerta. A gente tem bastante vídeo, bastante aula, viu? Vão assistindo, pegando o caderno, fazendo as anotações, tá certo? Que fica mais fácil assim. Deixar para a última hora, o próprio tempo de ouvir o vídeo, assim, se forem vários vídeos, o próprio tempo fica escasso. Se você ouvir um vídeo por dia, ou 2 ou 3, bacana. Mas já imaginou você ter uma tarde, tem que ouvir 6 vídeos? Toma a tarde inteira, né? E aí fica muito difícil, sei lá, anotar, fazer as anotações, pegar o caderno. Então, fica o conselho, tá? Conforme puder, conforme a disponibilidade de cada um, vai, pega o vídeo, assista, faz as anotações, depois pode rever o vídeo, volta naquele ponto, vê se o professor falou alguma coisa que está errada, que o aluno discorda, escreve para o professor, né? Manda uma mensagem lá no Aprender. E estamos aí, gente. Obrigado pela atenção de todos, viu? Até o próximo vídeo, gente. Bom estudo para vocês.